Pensa comigo numa nação em plena crise de identidade. A gente está lá no século 9 a.C., em Israel. O rei Acabe e a esposa dele, Jezabel, estavam basicamente forçando todo mundo a adorar um outro deus, Baal. E com isso, a fé que tinha unido aquele povo por séculos, bom, ela estava por um fio. Era um tempo de seca, e não só na terra, mas na alma das pessoas também. É nesse cenário de pura confusão que surge uma voz, a voz do profeta Elias. E ele não vem com rodeios, não. Ele joga na cara do povo uma pergunta direta, uma escolha que não dava mais para adiar. E o silêncio da multidão? Esse silêncio já dizia tudo sobre o quão dividido o povo estava. O palco para resolver essa treta toda foi um Monte Carmelo, e olha só a desproporção disso aqui. De um lado, Elias, sozinho, representando o Deus de Israel. Do outro, 450 profetas de Baal, com todo o apoio do rei e da rainha. Era um contra centenas. A tensão ali, com certeza, era palpável. E o Elias, ele não propõe um debate, uma discussão de ideias, não. Em um momento de crise daquelas, com a seca castigando todo mundo, só palavras não iam adiantar. Ele propõe um teste, uma prova de poder ali, na frente de todo mundo, para que ficasse bem claro qual Deus tinha força de verdade. As regras do desafio eram super simples e praticamente a prova de qualquer truque. Cada lado prepararia um sacrifício, certo, mas ninguém podia acender o fogo. A divindade que mandasse fogo do céu para queimar a oferta, essa seria a verdadeira. E o desafio, claro, foi aceito. E então a prova começa. Os profetas de Baal são os primeiros. A nação inteira fica ali, assistindo em silêncio, só esperando para ver o que ia acontecer no topo daquela montanha. E o que a gente vê por horas e horas é um ritual que fica cada vez mais desesperado. Os 450 homens gritam, dançam, chegam a se cortar. Um verdadeiro frenesi. O Elias até tira um sarro, sabe? Falando que talvez o Deus deles estivesse dormindo ou viajando. Mas a única resposta que eles recebem é o silêncio. Nada. Nenhuma voz, nenhuma reação e o principal, nenhum fogo. Aí chega a vez de Elias. E cada coisa que ele faz é cheia de significado. Dá uma olhada nos passos. Primeiro, ele não faz um altar novo, ele restaura o altar antigo do Senhor que estava lá, abandonado. Segundo, ele pega 12 pedras, uma para cada tribo de Israel, um símbolo muito forte de união. E aí vem o golpe de mestre. Ele manda jogar 12 jarros de água em cima de tudo. 12. No meio de uma seca terrível, ele encharca o sacrifício com água, que era um bem preciosíssimo, tornando impossível, humanamente falando, que aquilo pegasse fogo. Era uma demonstração de fé absurda. O Elias faz uma oração curta, super direta. E então, o impossível acontece. Um fogo desce do céu com uma força que ninguém esperava. E não queima só o animal e a lenha, não. O fogo consome as pedras, a poeira e seca toda a água que estava em volta. É uma resposta, assim, definitiva, que não deixa nenhuma dúvida e faz todo mundo cair de joelhos. Agora, esse espetáculo todo é muito mais do que só um milagre. Para a gente entender o porquê dessa história ser tão marcante até hoje, a gente precisa decifrar o símbolo principal dela. Afinal de contas, o que significa esse tal fogo que vem do céu? Ok, então vamos sair um pouco da história em si e mergulhar no simbolismo dela para entender por que essa imagem do fogo divino continua tão poderosa e inspiradora. Esse slide aqui resume muito bem o que o fogo representa. Repara nos 3 pontos. Primeiro, ele é um símbolo da presença de Deus, tipo a sarça ardente que Moisés viu, sabe, que queimava, mas não se destruía. Ele também representa a paixão, aquele fogo no coração, o fervor espiritual. E por último, a pureza, a chama que purifica, que queima o que não presta e deixa só o que é valioso. Mas olha, talvez a atitude mais profunda de Elias não tenha sido nem pedir o fogo, mas sim o que ele fez antes, reconstruir um altar que estava em ruínas. E essa imagem, nossa, ela virou uma das metáforas mais poderosas para a renovação espiritual. O altar em ruínas é basicamente um símbolo para uma conexão com o divino que se perdeu, para uma fé que esfriou, um descaso com aquilo que um dia foi o mais importante. Não é sobre um monte de pedras, e sim sobre uma condição do coração que precisa ser consertada. E essa tabela mostra como cada passinho de Elias tem um significado simbólico gigantesco. Usar as 12 pedras é sobre lembrar quem se é, de onde se veio. A reconstrução em si é um chamado para voltar ao básico, aos fundamentos da fé. E jogar a água preciosa, isso é o símbolo da entrega total, uma fé que não fica medindo o que vai custar.
E essa busca por um fogo divino, por uma prova real da fé em tempos difíceis, não terminou lá no Monte Carmelo. Pelo contrário, ela ecoou através da história. Agora, vamos dar um salto de quase 3.000 anos no tempo. A mesma busca por uma intervenção divina, por um fogo que renova tudo, reaparece com uma força impressionante num lugar que ninguém esperava, e acaba dando origem a um dos maiores movimentos cristãos da era moderna. Num antigo estábulo em Los Angeles, um grupo de pessoas de várias etnias, liderado por um pregador afro-americano, William Seymour, começou um movimento de oração que durou anos. E o que eles queriam? Exatamente a mesma coisa: um batismo de fogo, uma experiência pessoal, transformadora, que eles viam como um eco direto de histórias como a do Monte Carmelo. E essa frase resume a lógica que conecta o Monte Carmelo com a Rua Azusa. É a ideia de que a renovação espiritual não acontece do nada. Ela começa com uma atitude humana de restaurar, de voltar para o que é essencial. É a crença de que esse esforço de reconstruir pode sim gerar uma resposta divina, poderosa e transformadora. A história do Monte Carmelo, no fim das contas, é muito mais do que só um conto antigo. Ela nos dá um modelo para entender essa dinâmica da crise, da busca por certeza e da sede por renovação. E ela nos deixa com uma pergunta que continua ecoando. Onde mais, hoje em dia, essa busca por um fogo transformador continua a moldar pessoas, comunidades e a nossa própria história?